Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais os jogos do mês, onde eu falo sobre os jogos do mês que passou. E estes são os jogos de março de 2025. E como sempre, vamos fazer primeiro umas competinhas e depois vamos ver os jogos que eu já joguei anteriormente, depois os jogos que eu joguei pela primeira vez durante março e finalmente vamos fazer um destaque de um jogo. E vamos já começar. E vamos começar com as continhas como normalmente. E foram 29 partidas, portanto foi um mês na média. Desses 29, 27 desses jogos foram todos diferentes. 25 deles já tinha jogado anteriormente, dos 29. E 4 foram jogos que eu joguei pela primeira vez durante março de 2025. Por isso, talvez um pouco menos dos jogos novos jogados. E começamos com os jogos que eu já tinha jogado anteriormente, mas também joguei durante março de 2025. E o primeiro é o Flashpoint Fire Rescue. Este jogo volta outra vez à mesa depois de um especial jogos cooperativos, volta novamente durante março, um jogo cooperativo sobre bombeiros, resgatar vítimas de uma casa em fogo e dominar as chamas, apagar as chamas, muito divertido. 1906 San Francisco, este é um dos jogos da série 19XX, assim se possa dizer, da Looping Games, são pequeninos joguinhos que eu adoro e este para mim é o melhor deles. O outro é Blackout Hong Kong, este é um jogo que eu adoro. É um jogo que então vai buscar o mecanismo de cartas do Mombasa, mas dá-lhe uma temática muito interessante. O seguinte é um clássico do Rainer Knizia, Blue Moon City, um jogo de cartas para adquirir recursos para construindo vários tipos ou reconstruindo a cidade de Blue Moon depois da guerra e utilizando cristais para depois fazermos então dádivas ao pilar central, muito divertido. Calico, um joguinho que vai muitas vezes à mesa porque é um joguinho muito simples de ensinar, muito simples de jogar, mas faz o cérebro pensar a mil e eu adoro. Carcassonne, pois, época de torneios começa Carcassonne ou para jogar no torneio ou para treinar e o próximo também foi o Catan, exatamente pela mesma razão. Dois clássicos de competição. Por falar em clássicos, Codenames ou Código Secreto é outro jogo que também foi à mesa em março porque havia muita gente para jogar, por isso Codenames ou Código Secreto na mesa. Depois de vários anos sem jogar, finalmente Colosseum volta à mesa e relembro-me quando joguei este jogo porque é que eu gosto tanto do mesmo. É um jogo fabuloso. Nós então somos empreendedores de espetáculos na Roma Imperial. Eu adoro este jogo, foi um dos meus primeiros jogos que comprei e sem dúvida vale a pena. A tripulação 1 voltou à mesa, trick-taking cooperativo, ótimo, vale sempre a pena. Dixit Odyssey, quando há Código 7 na mesa, o próximo será normalmente o Dixit Odyssey para jogar com muita gente e sem dúvida, vale a pena. 12 jogadores, muito bom. Forest Shuffle, desde que veio pela primeira vez à mesa, é um jogo que mensalmente vai pelo menos uma vez à mesa. É um jogo super divertido de tableau building para fazer uma floresta com árvores e animaizinhos e plantas e onde elas fazem várias pontuações entre elas, sempre muito divertido. Pandemic, cooperativo, clássico para controlar doenças e encontrar a cura das doenças, foi também à mesa. Paris é um jogo divertido, é um jogo que eu gosto, tem um puzzle interessante de construção, muito bom. Porta Nigra, assim como o Colosseum, o Porta Nigra é um jogo que eu só tinha jogado há muitos anos atrás e sem dúvida é um jogo que eu gosto bastante, com uns componentes lindos de fazer torres de plástico com peças de plástico tridimensionais, alto, muito interessante, uma rondel para adquirir essas peças e construir nos setores da cidade na cidade de Porta Nigra, na Alemanha. Praetor,
um jogo sobre a Roma Antiga, assim como o Porta Nigra. Houve uma espécie de matemática no idos de março e este Praetor vamos construir a parede de Adriano para evitar os ataques dos Pictos, e é um jogo divertido de tiling e de usar trabalhadores ou dados como trabalhadores, portanto Praetor muito bom. Queen Domino, outro jogo divertido, que é uma evolução do King Domino com mais uns layers de dificuldade, um step up do King Domino, mas também divertido. Rise of Augustus, ou só Augustus, mais um jogo com a temática romana. Este é uma espécie de um bingo melhorado, onde nós vamos ter que criar ou completar cartas de acordo com os símbolos das mesmas que vão sendo ditados, e nós vamos colocando os vários centuriões para fazermos então as cartas e ganharmos pontos com os mesmos. Sky Team, este jogo cooperativo volta outra vez à mesa, um jogo cooperativo para dois, para tentar aterrizar ou aterrar aviões no aeroporto, tentando ter uma velocidade correta, todos os sistemas corretos, desviar os aviões da pista de aterragem. Muito bom. Splendor, quando aparecem pessoas novas, normalmente para jogar nos encontros de grupos, Splendor é um daqueles que vai à mesa, porque é um jogo super fácil de jogar. Acho que é inclusive mais fácil de ensinar e de jogar que, por exemplo, o Catan. Por isso mesmo, Splendor na mesa com pessoas novas. Turn Taxis, esta com a expansão Power and Glory, é um jogo, Turn Taxis é um jogo que eu adoro bastante, um twist no Ticket Ride, um jogo de criação de rotas que eu adoro bastante. Wingspan, jogo rápido para 5 jogadores. Quando é 5 jogadores e queremos alguma coisa rápida, sem dúvida, este Tableau Building de passarinhos vai normalmente à mesa. Yamatai. Yamatai é um jogo de Days of Wonder, talvez seja um dos jogos menos conhecidos de Days of Wonder, mas nem por isso é um jogo menos bom. É um jogo que eu gosto bastante também. Um criador de rotas, onde nós vamos utilizar essas rotas para construir vários edifícios nas ilhas do Japão. Excelente. Depois de falarmos sobre os jogos que joguei em março e já tinha jogado em ocasiões anteriores, vamos falar sobre os jogos que eu joguei pela primeira vez em março de 2025. E começamos com o jogo Mystery of the Temples. Este é um pequeno jogo da Emperor S4 Games. É um jogo para 2 a 4 pessoas e é um jogo de rondel, gestão de recursos para fazer objetivos, assim se possa dizer. Aqui vamos ser magos que vão ter que exorcizar, quebrar maldições em vários templos. E como é que isso vai proceder? Nós vamos ter então um pequeno trabalhador, um pequeno meeple, o nosso exorcista, mago, e vai haver um círculo de cartas de 2 tipos. Existem as cartas mais pequenas, que são as cartas de recursos, onde nós vamos adquirir as várias gemas que nos permitem depois quebrar as maldições. Existem cartas que nos deixam adquirir gemas diretamente, outras que nos fazem trocas de gemas. E depois existem as cartas maiores, essas sim as cartas do templos, e nós temos que quebrar as várias maldições. E como é que se quebra as maldições? Entregando joias ou gemas de uma certa cor, numa certa sequência. E como é que nós fazemos essa sequência? Então, quando nós adquirimos gemas, nós vamos colocá-las num quadro, no nosso tabuleiro, em vários círculos. Os círculos estão ligados uns aos outros e nós temos que fazer sequências de gemas nesses espaços interligados para depois entregá-los naquela sequência nos vários templos e quebrar a maldição. Dependendo de quantas gemas conseguirmos entregar em sequência, vamos ganhar mais ou menos pontos. É um jogo com alguma simplicidade, é um jogo que me surpreendeu, é um jogo que eu comprei no Atelo em Lagos há uns anos atrás, sei lá, 5 ou mais anos atrás, e só agora é que consegui tirá-lo da Shelf of Shame. Mas é um jogo que surpreendeu. É um jogo que é simples, a iconografia é simples, tem mais um layer de... quando nós fazemos então, quebramos uma das maldições do templo,
adquirimos uma carta especial que nos melhora as várias ações de recolha de recursos. Portanto, é um jogo que vai fazendo tipo também um pouco de engine building. É um jogo que tem vários mecanismos: rondel, gestão de recursos, objetivos, e este tipo é quase engine building de melhorar as nossas ações conforme nós vamos adquirindo cartas de melhoria. Portanto, é um jogo que gostei. Não é o melhor jogo do mundo, mas para um jogo pequenino e relativamente barato, foi um jogo que eu gostei até bastante. Outro jogo que também foi à mesa em março de 2025 pela primeira vez foi o Dungeons Dice and Danger. Este é um jogo de pen and paper, um roll and write, onde nós vamos ter que viajar e percorrer e explorar uma masmorra. Na verdade são 4 masmorras, isto é, são 4 folhas diferentes que há, 4 blocos de folhas diferentes que há dentro deste jogo. Este é um jogo da Alea Ravensburger e do Richard Garfield, o Mr. Magic the Gathering, então é um jogo super simples, onde nós vamos ter, como eu já disse, uma dungeon. Cada jogador vai jogar com uma dungeon. As dungeons, para ser está a ver hipótese, são da mais fácil à mais difícil, portanto todos jogam com a mesma dungeon. Existem 4 dungeons diferentes, 4 blocos de dungeons diferentes, e cada um vai ficar com uma folha desse bloco. E a dungeons basicamente são pequenos quartos que vão ter vários tipos de features. Vão ter armadilhas, monstros, joias, tesouros. E como é que o jogo acontece? Então o jogador ativo vai lançar dados, e esses dados vamos conseguir fazer somas com esses dados, e dois pares de dados. Vamos usar esses 2 pares de dados para escrever ou para avançar para um salão da masmorra adjacente ao outro salão que já fizemos, ou para combater um monstro se tivermos acesso a combatê-lo. E podemos usar então as combinações de dados. Existe um dado preto que só pode ser utilizado pelo jogador ativo, portanto são 5 dados, 4 brancos, 1 preto. Fazemos pares com os dados e depois escrevemos, cruzamos os vários salões que vamos avançando, com o objetivo de chegar de um lado ao outro, e conseguimos chegar a várias salas que têm os tesouros, têm as joias e têm os monstros. E também o principal objetivo é mesmo derrotar os monstros. O jogo termina quando alguém derrotar todos os seus monstros. Como é que se derrotam os monstros? Com os dados também. Portanto, em vez de avançarmos de salão pelo salão usando os dados, usamos a soma dos dados ou o valor dos dados para derrotar os monstros. Os monstros requerem um determinado valor para serem derrotados. Dependendo se já estão mais fracos ou não, podem até requerer mais valores, e vamos tirando pontos de vida até os derrotarmos completamente. Portanto, é um jogo divertido, é um twist interessante no pen and paper, um pouco mais temático do que os simples números. Não é tanto combos, não faz os combos como muita gente gosta de fazer neste tipo de jogos, mas é um jogo divertido que, com uma só folha, faz-nos um pouco lembrar uma dungeon crawl, e para isso é interessante. É um quebra-cabeças mais do que um jogo de combos. E como é que nós vamos usar escolhas, como é que nós vamos usar estes dados para maximizar os nossos locais que nós vamos visitar e os monstros que vamos matar. Então é um jogo que eu me diverti, e sem dúvida, se gostam deste tipo de jogos, é aconselhável ver. O próximo jogo é para jogadores que gostam de jogos de vases ou Trick Taker, e Trick Takers clássicos. Chama-se Rebel Princess. É um jogo da Paella Zombie, acho que é uma editora espanhola, se não estou enganado. É um novo take no jogo de copas ou hearts. É um jogo de cartas de vases clássico, onde alguém inicia com um naipe. Tem que haver um follow, a não ser, isto é, tem que haver um seguimento, toda a gente tem que seguir o naipe, a não ser que não tenha o naipe, e depois pode cortar o naipe com uma outra carta.
Existem as copas, que na verdade aqui são príncipes. Há um naipe, é o naipe dos príncipes, que nós queremos evitar adquirir. Ou então fazer um chute no mundo como existia em Hearts ou em copas, que é adquirir todos os príncipes, todas as cartas de príncipes para nós. Isso faz com que a gente ganhe automaticamente o jogo. Existem mais uns twists. Por exemplo, existe o príncipe sapo, que dá logo para aí 5 ou 6 pontos negativos, e também existe uma assimetria, porque nós vamos adquirir uma carta de princesa e cada carta de princesa modifica um bocadinho as regras de algum tipo de ação ou de algum tipo de pontuação que nós podemos fazer. Portanto, é um jogo para quem gosta de jogos clássicos de cartas, principalmente quem conhece copas, vai facilmente aprender. Jogar em família, dá para 5 jogadores, se não estou enganado. Portanto, é um jogo muito interessante. Para quem gosta mesmo de jogos de vazas, sem dúvida, é um ótimo jogo familiar para tal. E depois sabemos os jogos novos, vamos fazer um pequeno destaque. E o destaque para este mês de março de 2025 é o jogo Lions of Lydia. Este é um jogo originalmente da Bellwether Games e eu tenho a versão em espanhol da TCG Games e é um jogo de gestão de recursos, alocação de trabalhadores e um tableau building, a construção tableau building de cartas. Então é um pouco de engine building quando melhoramos as nossas cartas e compramos novas cartas. Portanto, é uma mistura de jogos de mecanismos euros, mas que é sem dúvida muito interessante. Neste Lions of Lydia, o tema é sobre a cidade de Lídia, ou a região de Lídia, que supostamente foi o primeiro local no mundo, na história, a cunhar as moedas, a usar moedas como compra e venda em vez de troca direta de produtos ou de serviços. Portanto, aqui vamos ter um tabuleiro pessoal com trilhos de recursos, 4 recursos, um vermelho, um azul, um amarelo e um verde, e depois vamos ter um tabuleiro central onde cada canto vai ter uma porta, assim se possa dizer, um arco que corresponde também a cada uma dessas cores, e o centro vai ter uma fonte. No nosso turno nós vamos poder fazer uma de duas coisas. Uma delas é colocarmos um trabalhador num dos cantos para adquirir recursos, e a outra é colocar no centro, na fonte, para comprarmos edifícios e melhorarmos edifícios. Se jogarmos nos cantos, vamos ganhar recursos de acordo com a cor e o número de recursos que lá estão. Os recursos são dados por o número de peças que estão no canto onde nós colocamos o trabalhador. Se colocarmos um trabalhador amarelo e tem lá mais a porta amarela, mais um trabalhador vermelho e um trabalhador verde, vamos ganhar 2 recursos amarelos, um trabalhador vermelho e um recurso vermelho e um recurso verde, que vamos aumentar o nosso trilho de recursos no nosso tabuleiro. Se alguma vez chegarmos a 6 ou mais recursos, nós aumentamos evoluímos o nosso tabuleiro para nos dar meeples dourados, para nos dar possibilidade de colocarmos mais edifícios na nossa civilização, assim se possa dizer. Depois tiramos um trabalhador do centro e colocamos num saco. Portanto, isto é uma espécie de bag building de trabalhadores de meeples. Quando adquirimos um trabalhador, vamos colocá-lo dentro de um saco, e depois, quando quisermos fazer uma ação, vamos ter que tirar dentro do saco. A outra ação é tirar dentro do saco, né? Assim como o anterior era a mesma coisa, e colocamos no centro. E ao colocarmos no centro, escolhemos um dos 4 lados do tabuleiro principal e vamos poder comprar cartas daí. Então agora podemos comprar qualquer número de cartas, desde que tenhamos os recursos. No topo das cartas vão dizer quais o tipo e o número de recursos necessários para comprar. E existem 3 tipos de cartas: as douradas, as roxas e as prateadas.
As douradas vão dar meeples dourados, são meeples melhorados, e as roxas dão são pontuações final do jogo, e as prateadas são tipo o Engine Builder, melhoram o nosso adquirir de recursos. Portanto, vamos colocá-las ao lado do nosso tabuleiro. E além do mais, de comprar cartas, só podemos comprar de um lado, podemos melhorar as várias cartas que já temos compradas. De acordo com a nossa civilização, vamos poder ter 4, 5, 6, 7, depende do número de cartas. E depois também podemos melhorar. Se pagarmos novamente o mesmo preço que o compramos, viramos para o outro lado da carta e a carta é melhorada. É um engine building, worker placement, e o jogo, sem dúvida, também estava há muito tempo, se calhar até há mais tempo do que o Temples, o Mystery of the Temples, ainda estava mais na minha Shelf of Shame, e finalmente foi à mesa e também me surpreendeu. Surpreendeu-me sem dúvida. É um daqueles jogos que eu adquiri para não pagar portes, e foi uma agradável surpresa, porque tem vários mecanismos que eu gosto: worker placement, gestão de recursos, engine building, construção de tableau. Muito interessante todos estes mecanismos de euro, eu gosto bastante. E é um jogo do Johnny Peck, também foi uma das razões porque eu adquiri, porque eu gosto dos jogos deste designer. Portanto, o que é que eu acho é que é um bom jogo, é um jogo que, se vocês gostam deste tipo de mecanismos, vocês deveriam jogar. Não é o melhor jogo de gestão de recursos, tableau building, engine building que há, mas o que faz de forma interessante, e por isso mesmo vale a pena jogar pelo menos uma vez a este Lions of League. E pronto! Foram estes os jogos que eu joguei durante março de 2025. Os jogos que eu já tinha jogado, joguei pela primeira vez e fiz um destaque. E foram, sem dúvida, jogos muito bons para este mês de março, que passou já há uns tempos atrás, mas está agora aqui a falar sobre ele. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.